Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Calialdo. Meu nome é Raquel. Fomos convidados por Carlos Alberto para participar e para gravar um vídeo, né, falando a respeito do casamento, da importância do casamento e como a gente se vê, né, nesses 8 anos de casado. Então, vamos responder algumas perguntas nesse quiz aqui, que foi enviado para nós, e assim compartilhar um pouco da nossa vivência nesses 8 anos de casado, e vai fazer 10 anos juntos, né? Eu e Raquel temos uma filha chamada Zoe. Então, a primeira pergunta foi: antes de se casar, qual a visão vocês tinham a respeito do que é casamento? Então, particularmente a minha visão a respeito do casamento era uma visão negativa, por causa que o meio que me cercava, né, da minha família, dos meus amigos, então poucas pessoas eram casadas ou permaneceram casadas. Então eu tinha uma visão negativa de casamento e na minha adolescência eu sempre falava, né, que não ia casar. E você? A minha experiência já é positiva. Eu, desde pequenininha, que eu tinha um sonho, né? Não era nem pequenininha, assim, já se entendendo para adolescência. Que eu disse na minha mente que eu não iria fazer minha festa de 15 anos, pois eu tinha um sonho de casamento. Então, para mim, o casamento era um sonho. Então, desafiador, mas na minha mente era conto de fadas. Pra mim ia ser tudo muito lindo, perfeito, sem brigas, sem nada. Mas sempre foi um sonho meu, casamento. Algum familiar ou amigo ou amiga lhe desencorajou a casar por ter uma visão negativa do casamento? Se possível, traga um relato seu. Bom, várias. Eu tive várias pessoas, inclusive da família, né? De relatos negativos de casamento, que casamento é bonito nas fotos, na cerimônia, mas que na convivência a dois não era bom, né? Que tem até a tal da música mundana, né, que fala sobre se casamento fosse bom não precisava testemunha. Ah, você é jovem para casar, mas eu, como falei anteriormente, sempre tive um sonho de casar, né? Ter minha casa, meu esposo, minha família, ter meu lar, construir a minha família. Então, eu não me apeguei a isso e dei continuidade ao meu sonho e hoje eu não me arrependo. Já eu tive vários desincentivos, né? Com relação a isso, principalmente da parte dos amigos, né? E quando a gente tem alguns tipos de amigo, alguns tipos de amizade, a gente sabe, né? E eles sempre, não, vou perder meu amigo, e nada, quer dar pra quê, rapaz, você é maluco, é? Então essa era essa visão que se tinha e que acredito que muitos têm ainda a respeito do casamento, né? Que se as pessoas casarem, eles têm como perda a perda do amigo, né? E às vezes você até convida para o seu casamento e muitos deles não vão, né? E muitos deles, depois que você casa, ele acaba se afastando de você, né? E você agora precisa procurar um novo meio, né? Novos amigos que compartilhem da mesma perspectiva que você. Alguma vez você percebeu que a forma como você se via, autoimagem, causou algum desentendimento com seu cônjuge? Não. Eu acredito que não um desentendimento, mas a questão da autoestima, eu falo por mim, né? Eu passei um período muito complicado, emagreci bastante, muito ansioso com algumas questões. E aí eu decidi, também fui incentivado por ela a começar a fazer um esporte, academia, correr. Isso melhorou muito a minha vida e o meu relacionamento, né? Isso melhorou bastante. Então eu acredito que a academia, ela influenciou muito, né? Assim, na minha autoestima, de estar bem comigo mesmo e também com minha esposa.
nesses anos de casado, como vocês acham que a forma como vocês enxergam seu cônjuge tem influenciado no relacionamento de vocês? Ora, esses anos de casado foram muitas experiências boas, né? Muitas ruins também, e passamos junto, isso que é importante. Eu acredito que o que mais conta nesses anos de casado é a parceria, né? A gente sempre conversa, sempre a parceria, o diálogo. A gente é um casal que sempre está dialogando, está alinhando os pontos. E essa parceria que é fundamental para mim, acho que é um dos pontos muito positivos, né? Há outros, com certeza, mas um dos pontos mais positivos que eu tenho observado é essa parceria entre eu e ela. A gente tem uma filha e a gente compartilha, né, dessa paternidade, dessa maternidade, os dois trabalham, essa correria. Então a gente divide, né, as coisas, a gente é um só, né, como diz a Bíblia, que somos uma só carne. Então a gente divide as coisas, né, um incentiva o outro. E isso é importante também, o diálogo, né? Estamos sempre conversando, alinhando os pontos. E quando se há perda de diálogo, é muito complicado, né, permanecer, porque relacionamento é relacionar-se, né, com. Então precisa de uma pessoa para você se relacionar. E precisa ter uma troca. Então, nesses anos de casado, o que eu pude observar essa parceria, né? Essa amizade, esse amor que vem sendo construído a cada dia. E a questão também dos sonhos, né? Dos sonhos, dos projetos que a gente tem. A gente sempre definiu, né, que existem sonhos que são do casal. E esses sonhos do casal são sempre prioridade. E também existem os sonhos individuais, né? E esses sonhos individuais são particular dela, são particular meu. Então, não que a gente vai privar os nossos sonhos particulares, mas os sonhos do casal sempre tem que estar em prioridade. Então a gente sempre definiu isso e ela sempre me incentivou, né, na faculdade, quando eu estava cursando, eu cursei, terminei, ela me apoiou. E assim também nas questões que ela decide fazer, a gente conversa, dialoga, e às vezes a gente puxa também um pouco a orelha, mas no final a gente consegue entrar em um acordo e as coisas fluem, né? Eu acho que isso é muito importante. E você? Faço as minhas palavras na sua, né? O diálogo é importante em todo momento. Ao longo desses 8 anos de casado e 10 anos juntos, de namoro e noivado, a gente vem aprendendo ano a ano. E os últimos tempos, né? Os últimos anos aí, de 2022 para cá, que a gente nasceu nossa filha, né? 2019. E aí ficou esse meio período de eu ficar em casa e depois ter que voltar ao trabalho. E aí ele foi muito meu parceiro, muito meu parceiro. A gente dividiu mesmo, a gente não fiquei sobrecarregada. Ele dividiu comigo o fardo. E isso é muito importante pro casal, pro casal e pro casamento, né? O relacionamento. Você poder contar, nós dois somos aqui de Camaçari, nós temos 0 parentes aqui, 0 rede de apoio, então era eu e ele, então a gente precisa trabalhar, nós dois, digo por mim também, porque eu amo trabalhar, eu gosto de sair, de conversar, e ele sempre me incentivou como? A gente divide, a gente toma conta, a gente vai lá, a gente vê qual que eu posso fazer, o que você pode fazer, e ele é meu parceirão, né, às vezes a gente se desentende, mas é normal. Mas nada que fuja da realidade, nada de agressividade. E sempre tentamos e resolvemos no diálogo, né? E tentamos ali, começamos de manhã, às vezes meio-dia, de tarde, mas no dia a gente finaliza e consegue se resolver no diálogo. E a importância maior, acho que a base é Deus primeiramente, né? Mas para manter um relacionamento, um casamento é o diálogo, é a conversa, é você sentar e se expressar, né, para o seu cônjuge, perguntar para ele, mas de verdade mesmo, de coração. Eu sempre falo isso para você, né, amor? Fale mesmo de verdade. Eu tô aqui para escutar, porque se não for assim, é por isso que a maioria dos casamentos hoje, eles estão se acabando.
a gente vê pessoas assim, poxa, fulano acabou o casamento, por quê? Às vezes chegam até pra mim, algumas colegas, e falam, porque disse assim, assim, assim. Eu disse, e a conversa fica, ele não quer me escutar. Então, assim, é importante manter o diálogo, é muito importante manter o diálogo no casamento. Eu acho que é um dos princípios para manter um casamento hoje, é o diálogo e a parceria, né? Você poder olhar pro seu parceiro e dizer assim, poxa, eu casei com um homem de verdade, que ele tá aqui para me ajudar, independente de qualquer coisa, ele tá aqui. Então, você tendo seu esposo, uma pessoa que te ouve, que você conversa e que ele é parceiro com você, é surreal de bom. Então, gente, esse é o nosso relato, essa é um pouco da nossa experiência nesses anos de casado. Então, Deus abençoe vocês e ótimo encontro de casados para vocês. Que Deus em Cristo Jesus possa derramar bênção sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Fica com Deus e um forte abraço.